Dá uma olhada se você entende o que eles estão falando. Всем привет! Меня зовут Тамара, я преподаватель, я преподаю русский язык, а это моя коллега Даша. Olá a todos, meu nome é Tamara, sou professora, ensino russo e esta é minha colega Dasha. Eu também não entendo nada de russo, mas consegui entender o que eles falaram graças ao produto que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Esse fone de ouvido aqui, Bluetooth Y13, que traduz até 132 idiomas diferentes e nos mostra no celular a tradução, além da gente conseguir escutar o som traduzido nos fones. Bora conhecer? O Luxeng Y13 vem nessa caixinha aqui, ó. E na caixinha a gente vê que tem 3 cores diferentes para escolhermos. Nós temos o modelo pretinho, que é o que eu recebi, mas também tem a versão azul e a versão em cor creme. O case dele não apenas é para proteção dos fones, mas esse case também faz o recarregamento da bateria dos 2 fones de ouvido. E o que eu achei bacana em relação a isso é que ao colocar de volta os fones aqui no case, ele me mostra o quanto de carga remanescente tem. No caso aqui, ó, tem ainda 35% da bateria do case disponível para fazer o recarregamento. Isso já achei um detalhe bem legal. Na parte de trás a gente tem uma conexão USB-C para fazer o carregamento do case quando a bateria dele terminar. E algo que eu não estou muito acostumado que esses fones têm é a maneira de encaixe no ouvido. Ó. Então esse aqui é o fone direito, eu venho aqui no meu ouvido direito e eles têm uma configuração que ele envolve a orelha, ó, fica assim, eu já escutei uma mensagenzinha em chinês, ele envolve a orelha sem ir lá dentro, ele fica aqui contornando a lateral e o outro da mesma forma, eu coloco e ele vai contornar a minha orelha, mas ele não vai ficar lá dentro, então isso aqui eu achei bastante confortável comparado com o que eu estou acostumado. O som dele acaba por ser dessa forma, tendo pouco som grave. Os graves não são tão pronunciados, se você for ouvir música, por exemplo, que não é o foco do fone, mas você pode fazer. Porém, você vai ganhar conforto, porque isso aqui fica estável, ele não cai do ouvido, posso balançar bastante aqui, não cai. E não fica lá aquela coisa que às vezes os fones convencionais lá dentro do ouvido da gente machuca, né? Isso aqui não vai machucar. E o aplicativo de tradução a gente baixa escaneando esse QR Code com o nosso celular. Fazendo isso, a gente vai fazer o download desse aplicativo aqui, ó. Ao abrir, ele já diz, ó, nenhum dispositivo encontrado. Por quê? Porque não encontrou ainda os fones. Aí eu vou abrir aqui o case, eu vou retirar os fones de ouvido e vou colocá-los nos meus ouvidos como eu fiz antes. Pronto, fones devidamente colocados. Agora eu tenho aqui o app com diversas opções, ó. Modo de toque, modo livre, máquina de tradução e assistente de tradução pequena. Nos meus testes, sendo bem sincero com vocês, funcionaram apenas os 2 primeiros modos, tá? Esse de toque, eu posso escolher ali, ó, os 2 idiomas que eu quero e ali embaixo tem os 2 foninhos para falar em inglês e falar em português. Então você pode entregar para outra pessoa, mas também não é totalmente necessário, tá? Se você só tocar no lado que você quer o idioma e falar, ele vai reconhecer pelos microfones da mesma forma. Então eu vou mudar aqui só para testar aqui para vocês, ó, vou colocar alemão-português, tá? Para o nosso teste aqui, ó. E aí eu vou clicar no alemão. Was machst du beruflich? Ali, ó, o que você faz para viver? O que você faz de trabalho? O que você faz para viver? Nesse modo, inclusive saiu aqui no som do celular, o que você faz para viver num português meio de Portugal? Nesse modo você toca, fala, termina de falar, ele mostra. Eu acho um modo mais controlado. E também, se eu clicar aqui nesse botãozinho do lado do português, ó, ele vai deixar a tela dividir em 2, virar de ponta cabeça da metade para lá e outra para cá, para que a pessoa que está falando alemão veja aqui a legenda em alemão, a que fala português leia apenas o que está em português e a comunicação consiga acontecer. Segundo modo, o modo livre, esse você também escolhe 2 idiomas, aperta em começar e está o tempo inteiro meio que ouvindo e traduzindo. Então, vamos lá.
Oi, onde fica a biblioteca? Hi, where's the library? There's no library in this city, only in Florianópolis. Não há uma biblioteca nesta cidade, apenas em Florianópolis. Então aqui no meu fone eu escutei, não há uma biblioteca nessa cidade, apenas em Florianópolis, com um destaque de português de Portugal. Mas você vê que esse modo ele está o tempo inteiro ouvindo e fazendo o bate e volta entre os dois idiomas. Bacana, né? Também um modo que você pode usar. E também tem aquele modo ali ó, que eu clico do lado da língua e ele divide a tela em duas, para você e a outra pessoa. Esse modo, às vezes, quando você está numa conversa muito rápida, pode se perder. Tá? Eu já percebi que quando está muito troca-troca, muito bate-volta de conversa, às vezes ele tem dificuldade de traduzir e ir mostrando a tradução, porque ele continua ouvindo e esperando uma pausa, e se essa pausa não vem, ele continua ali ouvindo e não mostra nada na tela. Então eu acho que você pedir informação num lugar, você trocar 3, 4 frases com alguém, o primeiro modo vai funcionar um pouquinho melhor porque é um pouco mais controlado, menos caótico. Mas esse aqui é uma opção que você pode testar e talvez no seu cenário funcione bem. Aí vai da sua preferência. Esse modo de máquina de tradução, sinceramente, não funcionou muito bem, não deu muito certo. E esse de assistente de tradução pequena é tipo uma IA que fica conversando contigo, mas não está de fato fazendo uma tradução, tá? Não funcionou muito legal. Ele só me respondia coisas assim, como um chat GPT da vida, mas sem de fato ficar traduzindo ou me ajudando a aprendizado de algum idioma, nada disso. Beleza. Nesses dois modos de toque e modo livre, escuta bem, traduz legal, funciona bem para você conseguir se comunicar com alguém. Agora, olha que estranho isso aqui, ó. Se eu for mudar o idioma, eu não quero inglês, eu quero, por exemplo, finlandês ou norueguês, línguas bem exóticas. Repare que eu tenho algumas línguas aqui traduzido o idioma, mas daí começa isso aqui, ó. Tudo escrito em chinês. E aqui não são chinês. Tem outras línguas, tem inglês do Canadá, tem o próprio norueguês, o finlandês. Só que como é que eu fiz para descobrir que esses idiomas eram outros e não tipos de chinês? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, e ficar circulando o idioma para descobrir que língua que é. Isso não vai ficar nem um pouco prático, ó, italiano da Suíça. Não vai ficar nem um pouco prático no dia a dia para eu tentar usar esses idiomas aqui. Como faço para chegar ao supermercado? Come faccio per il? Como faço para ir até o supermercado? Ó, come vado al supermercato. supermercato? Então aqui é o italiano, só que eu tive que fazer aquilo ali de circular, pesquisar no Google para descobrir que é o idioma italiano. Isso aqui não pode acontecer num aplicativo de tradução, né? Isso aqui tem que estar já traduzido para o meu idioma do app, para que eu rapidamente possa selecionar italiano, norueguês, finlandês, o que seja. Isso aqui não pode acontecer. Ó. Então esse é um grande ponto negativo do aplicativo, na minha opinião. Poxa, ele tem tudo isso de idiomas para fazer a tradução, mas eu não consigo saber, num primeiro olhar, qual idioma é dessa lista aqui, ó, de diversas línguas à disposição. Isso é um grande ponto negativo que não poderia acontecer de jeito nenhum. Outro ponto negativo é que o app está mandando notificações no meu celular e essas notificações muitas vezes elas são em chinês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer uma aqui para vocês. Ó, toquei na lateral e ali apareceu aquela notificação toda em chinês. Também não pode. É um app de tradução, ele tem que me mostrar traduzida essa notificação, não é verdade? Não faz sentido. Outra coisa que eu não gostei. Bom, voltando aqui para equipamento, ele mostra o meu fone Y13 conectado e aqui ele dá a entender que tem outros também possíveis devices que vão ser compatíveis com o app. E aqui na parte de configurar linguagem da interface, então eu coloquei o português e aí vocês viram que
parte do aplicativo está traduzido, parte não. Vamos mudar para inglês para ver se assim ele vai mostrar as outras línguas já escrito certinho sem estar em chinês. Ó, aqui ele já me mostra bem certinho as línguas, ó. Então, arábico, do Marrocos, do Líbano, da Jordânia, sueco, romeno, holandês da Bélgica, norueguês, finlandês, grego, dinamarquês, tcheco. Aqui ele tá certo, ó. Só que em português vocês viram que não tá traduzido, então isso não pode acontecer. Tá? Isso para mim é uma falha grave do aplicativo. Deixa eu voltar aqui para português. Beleza. E deixa eu contar uma situação engraçada aqui que aconteceu com essa questão de tradução e uma utilidade a mais que pode ter esse aplicativo. Para quem que esse fone pode ser útil para a questão de tradução? Pode ser muito útil para você que não fala nenhuma segunda língua. Se você não fala nenhum outro idioma e você vai viajar sozinho ou vai viajar com outra pessoa que também não fala, poxa, um fone desse para uma situação ali de uma segurança no aeroporto te perguntando alguma coisa, ou para você pedir uma informação num hotel, para você conseguir se comunicar numa situação um pouco mais complexa, pode te ajudar demais, ainda mais se a outra pessoa puder olhar na tela ali o que está escrito, a tradução para ela saber o que você perguntou, você poder falar na tua língua, falar em português que você quer e ela mostrar para a pessoa traduzido, super útil, super bacana. Na minha área, por exemplo, na medicina, cara, eu cansei de atender paciente haitiano que chega sozinho no consultório ou sozinha no consultório, sem tradutor, sem acompanhante e que não fala nada de português. E aí? Muitas vezes ficava dificílima a consulta, a conversa, entender o que a pessoa queria. Um fone como esse, para você pelo menos colocar ali o francês, já que não me parece ter o crioulo haitiano, que é a língua deles, mas é bem aproximada do francês, já te ajuda bastante. E até para o próprio paciente, daqui a pouco você dá para o paciente usar esse fone e ela fala na língua dela, fala em francês, fala em crioulo e você vê a tradução, você consegue se comunicar na consulta, ajuda bastante. Foi inclusive um dos motivos que eu fui aprender francês e continuar estudando francês é para conseguir ter essas consultas com os haitianos. E inclusive aconteceu uma situação engraçada que eu fui prescrever um medicamento para tomar à noite e à noite no jantar, jantar em francês é dîner, mas dîner em crioulo haitiano é café da manhã. Então, imagina a confusão que deu na hora dessa orientação. Sorte que eu consegui me comunicando com o paciente, entender essa diferença e saber que em crioulo o souper é como eles chamam o jantar, em vez de dîner como é na França. Então, são coisas aí aleatórias, curiosidades para contar para vocês que é interessante saber. Beleza, mas agora vamos falar de mais pontos que eu percebi desse dispositivo. Em vez do assistente de tradução por IA, o que falta nesse fone de ouvido e nesse aplicativo do fone é um modo de detecção do idioma. Seria extremamente útil você ter uma opção que a pessoa fale um pouquinho, ele faça o processamento e te diga, ó, ele está falando finlandês, ele está falando sueco, para você entender qual língua está sendo falada sem ter que ficar localizando ali. Isso seria uma opção que hoje em dia já dá para fazer com as inteligências artificiais nos auxiliando. Deveria ter nesse fone de ouvido um modo de detecção do idioma. Não encontrei, não tem, é uma pena, ajudaria bastante também nessa situação. Por exemplo, se você estiver num outro país, no interior de um país mais exótico, ou daqui a pouco num lugar que tem muitos turistas e que às vezes um outro turista vem pedir informação para você e não fala inglês, não fala uma outra língua, ou vocês não têm uma língua em comum para falarem, seria interessante detectar que língua essa pessoa está falando e está me pedindo ajuda, está me pedindo auxílio, e aí você poder se comunicar e fazer a tradução ali. Acho que é algo que passou batido nesse produto, nesse software, mas que é uma das primeiras coisas que me ocorre ao testá-lo aqui em alguns dias no meu dia a dia. Mais uma coisa que me incomodou, olha só, se eu venho aqui no celular, o aplicativo, o próprio nome do app está em chinês. Um aplicativo de tradução não me dá o nome do app traduzido para eu saber como que ele se chama. Também é uma pena, também não faz sentido, não entra na minha cabeça
como é que o app não está com o seu nome traduzido. E se eu pesquiso aqui da mesma forma, ele diz ali, ó, tradução Xiaomi inteligente. Beleza, esse é o nome do app, Xiaomi inteligente. Mas tinha que estar escrito já para mim. Eu adivinhar o nome do aplicativo, se eu quero falar para outra pessoa baixar o app, eu tenho que achar aquele QR Code, mostrar o QR Code para a pessoa, porque eu não sei como que se escreve isso aqui para mandar para alguém digitar lá no Google Play, na Play Store ou no iOS para achar esse app para traduzir, entende? Então é outra coisa que eu acho um pecado, acho uma pena desse aplicativo e que eles precisam corrigir aí em atualizações de software, enfim, o que seja, é um ponto a se rever. Agora aqui, ó, mostrar para vocês como ele funciona como um outro fone de ouvido qualquer. Ó. Eu vou dar um toque aqui, tá com o meu YouTube aberto. Dei um toque. Ó, dou um toque. Tô ouvindo aqui o som da entrevista. Dou outro toque. Pausei. Vou segurar apertado o da direita. Fez um bip. Abriu aqui uma ação rápida. Segurei apertado da esquerda. Fez um bip. Abriu de novo essa ação rápida que é para você chamar uma assistente de voz, ó, Bixby, Alexa, qualquer que seja. Então ele vai operar, ele vai funcionar como um fone... A minha Alexa se acusou aqui. Alexa, pare. Então você pode usá-lo como um fone de ouvido comum para ouvir podcast, escutar música enquanto você caminha, usar na academia para ouvir alguma coisa enquanto você faz o seu treino. Funciona como um fone de ouvido convencional, mas tem esse aplicativo a mais para tradução. Vou deixar o link para você aqui embaixo se você quiser comprar o seu, adquirir o seu direto aqui do Brasil. Fui 100% transparente na minha análise do Y13, espero que vocês gostem dessa transparência. E se você gosta de reviews, análises sinceras, honestas como essa, considere se inscrever aqui no canal, tá bom? Um abraço, meus amigos. Até mais!